Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa terceira aula do evento Transformação Inclusiva 2021. Meu nome é Leandro Rodrigues, eu sou fundador do Instituto ITARD e especialista em adaptação de atividades. E o objetivo aqui desse evento é ajudar você a criar atividades para o seu aluno com deficiência, independente da deficiência que ele tenha, independente do diagnóstico, mesmo que não tenha diagnóstico fechado ainda. Adaptar atividades para esse aluno e ver esse aluno aprender. E nessa aula de hoje, nessa terceira aula, a gente eu vou mostrar para você como utilizar as técnicas, as estratégias do método da educação criacional inclusiva para resolver de uma vez por todas a adaptação de atividades para o seu aluno. Independente, como eu já disse, do diagnóstico, independente da deficiência, para a gente ver o aluno aprender, a gente vê ali como eu faço a adaptação da atividade para que esse aluno tenha mais atenção, tenha mais foco, para que ele aprenda, para que eu pegue esse conteúdo aqui complexo, talvez de uma matéria de 6º, 7º, 8º ano, e vou fazer a adaptação para esse aluno aqui. Como é que eu vou fazer isso? Hoje eu vou te mostrar isso aqui nessa aula. Mas antes eu quero fazer uma rápida revisão aqui com você do que a gente viu ao longo de todo esse evento, né? Na primeira aula, nós vimos os principais erros para adaptar atividades e ver o aluno aprender. E foram 5 erros, lembra? Você lembra? Quem aí lembra dos erros? Então, primeiro erro, praticar inclusão de esperança. Esperar que o aluno aprenda. Inclusão de esperança, ela não funciona. Segundo erro, não fazer uma avaliação diagnóstica educacional. Não fazer uma avaliação diagnóstica detalhada, para identificar exatamente o que o aluno precisa, porque não adianta entregar para o aluno uma coisa de que ele não precisa agora, ou de que não vai ajudar ele. A gente precisa entregar o que ele realmente precisa, e só é possível descobrir que uma pessoa precisa através de uma avaliação diagnóstica. Terceiro erro, não ter um plano de intervenção claro, um plano de intervenção específico para o nosso aluno. Por quê? Porque não basta apenas fazer o diagnóstico, é preciso o quê? Saber o que a gente vai fazer em seguida. Lembra? O médico faz um diagnóstico com a pessoa e depois ele passa ali um plano de intervenção, ele passa ali a receita. Você tem que tomar esse remédio de tanto em tanto tempo, comendo tal coisa e fazendo tal atividade, enfim. Ele passa um plano de intervenção. E a gente, da mesma forma, quando a gente faz a avaliação diagnóstica educacional, a gente precisa passar para o nosso aluno um plano de intervenção. Então, não fazer a avaliação diagnóstica. Terceiro erro. Quarto erro, não conhecer as técnicas de adaptação de atividades inclusivas. As técnicas inclusivas para criar as atividades. Por quê? Porque por mais que a gente saiba exatamente que estímulo o nosso aluno precisa para aprender mais, a gente saiba a quantidade de estímulos que a gente precisa distribuir ao longo da semana, ao longo dos encontros, mas se a gente não sabe como adaptar esses estímulos para a realidade específica do nosso aluno com autismo, por exemplo, ou o nosso aluno com síndrome de Down, com deficiência intelectual, ou o nosso aluno com paralisia cerebral, se a gente não sabe como adaptar essas atividades especificamente para esses alunos, para que eles prestem atenção, ou para que eles tenham realmente acesso ali àquela atividade, acesso cognitivo, acesso físico, então de nada adianta. Então conhecer essas técnicas possibilita que você crie realmente adaptações de atividades para qualquer aluno, mas você precisa ter no seu repertório essas técnicas. Esse é o quarto erro, não conhecer as técnicas. E o quinto erro? O quinto erro, eu acredito que foi o mais inesperado para a maioria das pessoas, pelos comentários que a gente vem percebendo, que a gente sabe que a escola faz o papel dela, que o professor na sala de aula faz o papel dele, mas não é 100% a responsabilidade do professor, não é 100% a responsabilidade da escola o aprendizado de uma criança. Parte dessa responsabilidade é sim da família. De fato é da família. Se a família não colabora, se a família não apoia, a criança fica faltando aí um eixo, uma perna aí nesse tripé, né? Escola, aluno, família. É importante, a família é um alicerce aí, né? É uma coluna nesse tripé. E quando a família está em falta, o nosso aluno ele é prejudicado sim. Não é que ele não pode aprender, ele pode, mas ele é prejudicado, é mais difícil dele aprender. E a gente viu que o nosso aluno ele precisa então de uma rede de apoio. E essa rede de apoio, ela pode ser a família do aluno,
pode ser a família do aluno e também pode ser um profissional independente, um professor particular que ofereça esse serviço para essa família. Talvez a família não tenha condições de oferecer esse serviço educacional ali para o seu aluno, um reforço escolar inclusivo dentro da própria casa, né? Nem todo pai, nem toda mãe está capacitado para isso, ainda mais devido às especificidades de cada aluno. Então, às vezes, é necessário ter realmente um profissional que vá prestar esse reforço inclusivo para esse aluno. E não ter esse reforço inclusivo, não ter essa rede de apoio é o quinto erro que a gente viu na primeira aula. E na segunda aula, o que a gente viu? Nós vimos o que é de fato essa tal avaliação diagnóstica. Nós demos uma passada ali rápida pela avaliação diagnóstica. Eu mostrei para você um pouquinho de como seria feita essa avaliação, tanto no pré-acadêmico quanto no acadêmico. Por quê? Porque é extremamente importante entender as demandas do nosso aluno, desde o pré-acadêmico até o momento atual da vida dele no acadêmico. E se o nosso aluno apresenta lacunas lá no pré-acadêmico, essas lacunas precisam ser preenchidas através das atividades que a gente vai adaptar para esse aluno, independente do ano que ele estiver. Se ele estiver lá no quinto, no sexto ano e necessita de uma lacuna lá do pré-acadêmico, é possível adaptar a atividade no contexto do quinto, do sexto ano para preencher uma lacuna lá no pré-acadêmico. E só é possível isso conhecendo as técnicas para adaptar atividades, porque tudo isso parece muito bonito, mas quando a gente fala assim, como é que eu vou adaptar um contexto lá do quinto, do sexto ano, para uma necessidade específica que o meu aluno tem lá no pré-acadêmico, isso parece que a conta não fecha. Essa conta não fecha, Leandro. Como é que eu vou fazer essa adaptação? Tem que ser realmente muito engenhoso, tem que ser realmente muito criativo. Não tem que ser muito criativo nem muito engenhoso. Você precisa realmente conhecer as técnicas educacionais para fazer essa adaptação. Precisa conhecer um método. E nessa aula de hoje a gente vai falar sobre isso, sobre esse método. Mas então, se você não viu o conteúdo da aula 1, se você não viu o conteúdo da aula 2 e chegou aqui de paraquedas na aula 3, para agora esse vídeo. Para agora. Vai lá na aula 1 que ainda dá tempo e assiste, ou vai lá na aula 2 que ainda dá tempo e assiste. Não prossegue sem assistir a aula 1 e a aula 2, senão você não vai entender muita coisa, vai ficar faltando informação para você, tá bom? Bom, então vamos lá. Vamos falar sobre as técnicas para adaptar atividades, para adaptar qualquer atividade para qualquer aluno, independente do diagnóstico. E muitos educadores me perguntam, né? Leandro, como é que eu vou adaptar a atividade para o meu aluno quando falta recurso na minha escola, ou quando faltam materiais específicos? Eu não tenho ali à minha disposição todos os recursos, eu não tenho todos os materiais. Como é que eu vou aplicar essas técnicas aí para adaptar se eu não tenho esses materiais, se eu não tenho esses recursos, não tenho tudo isso à minha disposição que você mostra aí? E agora? Olha só, deixa eu te contar uma coisa. Dá para fazer muita coisa, então você já sabe disso. Você já sabe que dá para fazer muita coisa com materiais reciclados, com materiais baratos como papel, tesoura, lápis. Dá para fazer muita coisa com materiais muito baratos, né? Materiais que às vezes a gente realmente tem ali na escola para trabalhar, só que diante da especificidade do aluno, a gente olha para o aluno e olha para os materiais e vê que a conta não fecha. Poxa, não dá para ensinar esse aluno com isso aqui que eu tenho aqui. Eu preciso de mais coisa, né? Mas conhecendo, olha só que interessante, conhecendo as técnicas certas, você consegue adaptar praticamente qualquer coisa para o seu aluno sem ter nenhum gasto, ou praticamente gasto nenhum, gasto zero, beirando a zero. Como, por exemplo, às vezes o nosso aluno você precisa adaptar uma atividade para o aluno. Vamos pegar um exemplo aqui. Você precisa adaptar uma atividade para o aluno e você sabe que o aluno gosta muito de ouvir uma história. Olha só, uma história, né? E aí o que você faz, né? Você pode adaptar aquela atividade para uma história e contar para o aluno ali aquele conteúdo, passar aquela atividade para ele através de uma história, de uma interação ali. Isso é um recurso, é um jeito de fazer. Um outro jeito de fazer seria, não, Leandro, eu posso passar uma atividade para o meu aluno através de uma música. O meu aluno gosta muito de música, eu sei que ele gosta de música, então eu vou adaptar essa atividade aqui para uma música, e ele vai cantando a música e ele vai aprendendo cantando, e até ajuda na memorização também, né? Porque música ajuda na memorização, assim como história também ajuda na memorização. Ou então não, ou então você precisa passar um conteúdo para o aluno, fazer uma atividade ali junto com o aluno, e pode ser através de um jogo.
né? Você transforma aquele conteúdo, aquela atividade num jogo para o aluno realmente aprender brincando, jogando aquele jogo que você criou para ele. E para criar jogos com materiais reciclados, com materiais simples e baratos, você sabe que é possível. Mas a grande questão é, poxa, Leandro, eu não sei como pegar um conteúdo lá do quinto, do sexto, do sétimo ano, pegar aquele conteúdo específico que o meu aluno precisa saber e criar um jogo. Tem que ser muito criativo para fazer isso. Ou então, montar uma música, Leandro. Como que eu vou montar uma música? Eu não sou músico, eu não sou musicista, eu não sei tocar instrumento, eu não entendo nada de música. Então, como é que eu vou montar uma história envolvendo esses temas aqui de um jeito que desperte a atenção ou interesse do meu aluno? Eu não sou contador de história profissional, eu não sou escritor, Leandro. Eu não sou roteirista de Hollywood para ficar criando história assim todo dia. Como é que eu vou fazer isso? Então, existe técnica. Isso é o importante. Por quê? Porque parece tudo muito difícil, parece tudo muito bonito, muito lindo. A gente percebe que funciona, que pode dar certo, mas parece muito difícil de aplicar. Muito difícil de aplicar. Mas, conhecendo a técnica, conhecendo o passo a passo, detalhado ali, qualquer pessoa, independente dela ser ou não escritora nata, independente ou não de ela ser uma instrumentista, ou de ela ter muita habilidade manual para criar jogos a partir de qualquer coisa, uma caixa de fósforo a pessoa cria um jogo. Não precisa ser um criador nato, uma pessoa cheia de criatividade. Precisa seguir a técnica, o passo a passo. O passo a passo que traz resultado, que para você conseguir fazer, independente das suas habilidades, para você conseguir fazer. E a gente aborda com riqueza de detalhes esse passo a passo, esses detalhes de cada uma dessas técnicas, dessas que eu dei de exemplo, e de muitas outras, porque isso foi só um exemplo, só uma pequena amostra, né? Dá para fazer muita coisa diferente, muita coisa mesmo. E a gente aborda todas essas técnicas com riqueza de detalhes no método da educação criacional inclusiva, que vai permitir que você faça adaptação de qualquer atividade para qualquer aluno, independente do diagnóstico, independente da atividade, com poucos recursos ou quase nenhum recurso, com o que você tem aí à sua disposição. E isso é incrível. Por isso que conhecer as técnicas é sensacional. Por isso que conhecer as técnicas faz toda a diferença. Mas então você pode estar me perguntando assim também. Olha só, Leandro, tá, eu vou conhecer essas técnicas todas aí para criar atividades adaptadas, mas olha só, olha a realidade aqui da minha situação, né? Aqui na minha escola, a família do meu aluno não apoia ele. A família do meu aluno não compreende as limitações do aluno, ou tem uma visão distorcida ali da realidade. Eles não colaboram, eles não ajudam, não oferecem um apoio necessário. E isso realmente é verdade. Muitas famílias não oferecem o apoio necessário. E a gente viu aqui ao longo desse evento que quando o aluno ele não tem uma rede de apoio, quando o aluno não tem o apoio da família, ali que seja, ou uma rede de apoio, ele fica faltando aí, né? Metade da responsabilidade é da família, metade da responsabilidade é da escola. Quando a família não chega junto, o aluno fica com uma certa carência, a carência que a gente chamou nessa área educacional de rede de apoio. E realmente a gente sabe que é papel da escola e é papel do educador inclusivo acolher as famílias, né? A escola abrir as portas para as famílias. Só que esse acolher a família, esse abrir as portas para a família, esse ajudar essas famílias, não é uma coisa que a gente aprende na faculdade. A gente não aprende na faculdade como acolher uma família que está passando por um processo difícil, que está em dificuldades, que muitas das vezes não presta ali o apoio necessário, não chega junto, porque está passando por um processo difícil que a gente não consegue entender e perceber de fora. E não tem nenhuma faculdade de pedagogia que aborda como tratar essa família, como acolher essa família. Você não aprende isso numa pós-graduação de neuropsicopedagogia, como acolher uma família, por exemplo. Não, a gente não aprende isso. A gente aprende o quê? Conhecimentos técnicos, né? Conhecimentos técnicos para colocar em prática depois no pedagógico ali com o aluno, mas a parte de acolher, de abraçar essa família, vai além do conhecimento técnico, vai além do conhecimento que a gente adquire ao longo da nossa jornada acadêmica. Esse acolher essa família envolve muito mais do que conhecimentos técnicos.
é preciso você ter ferramentas. E ferramentas que não são técnicas. Ferramentas emocionais. O nosso cérebro ele é dividido do lado racional, o lado da razão, e o lado emocional. E na nossa vida acadêmica a gente estuda muito técnicas e teorias que envolvem a parte racional. E pouco se fala sobre uma coisa fundamental nas pessoas e que faz toda a diferença. Porque por mais que as pessoas conheçam todas as técnicas, todas as teorias, se ela não consegue dominar ali as suas emoções, se ela não tem ferramentas que possibilitem ela a dominar suas emoções, a ver com clareza as suas emoções, ou então ver com a clareza uma situação que está acontecendo, né? Falta isso nas escolas, falta isso para os educadores inclusivos, não só a ter a técnica emocional certa, a ferramenta, a estratégia certa para acolher essas famílias, como também as ferramentas emocionais certas para quebrar uma crença limitante, por exemplo, ou resgatar uma autoestima, ou ajudar essa família a enxergar uma situação com clareza, ou ainda resgatar um propósito para essa família. Abrir os olhos para um mundo de possibilidades. E isso a gente não aprende realmente na faculdade, e essas ferramentas elas existem. Ferramentas humanas para usar com pessoas, né? E realmente existem, fazem muita falta no dia a dia do profissional, do educador. Fazem muita falta. E é por isso que no método da educação criacional inclusiva, a gente aborda essas ferramentas também, em detalhes, cada uma delas, como conduzir, por exemplo, uma reunião individual, como conduzir, por exemplo, uma conversa informal com um familiar, como conduzir, por exemplo, uma reunião de pais, que dinâmicas usar, que ferramentas emocionais usar numa situação de conflito, por exemplo. E quando você usa essas ferramentas certas, você resgata ali essa família, não só acolhe, mas resgata e dá uma nova perspectiva. E à medida que a gente faz isso, aquela família que antes não dava o apoio necessário, que antes não compreendia, não sabia o que estava acontecendo, tem uma nova visão da situação, tem uma nova clareza, a gente elimina os conflitos e resgata ali um aliado, né? Uma rede de apoio para o nosso aluno. Isso faz toda a diferença no processo de aprendizado desse aluno e faz toda a diferença na vida dessa família. É uma transformação, não só no âmbito inclusivo, mas também no âmbito emocional, no âmbito pessoal dessa família. E isso faz toda a diferença. Por isso que no método da educação criacional inclusiva, a gente aborda em detalhes cada uma das ferramentas emocionais que o educador inclusivo precisa ter no seu repertório para lidar com essas situações com os familiares no dia a dia escolar. Você deve estar se perguntando assim, tá bom, Leandro, eu entendi que é possível acolher essa família de uma forma diferente, tendo as ferramentas certas, mas e se o grande problema da minha escola for a falta de preparo, ou a falta de apoio dos outros professores, dos professores das salas regulares? Eles não compreendem, eles não apoiam o aluno, eles não entendem que o aluno também é responsabilidade deles, não é só responsabilidade do professor do atendimento educacional especializado, né? E de fato é isso mesmo. O aluno com deficiência, ele é o aluno da escola, não é o aluno do professor do atendimento educacional especializado só porque ele tem uma deficiência. Ele é aluno da escola, ele sempre vai ser aluno da escola. Só que falta, às vezes, em muitas equipes, em muitos lugares, e talvez seja o seu caso, né, de professores de matérias da sala de aula regular, matéria, geografia, matemática, ciências, eles não entendem, né, que aquele aluno ali tem potencialidade, eles não sabem como adaptar as atividades, como entregar atividades para aquele aluno. Eles não foram preparados para isso na formação deles. Eles não conseguem ver isso. E aí, realmente, muitos se fecham, não oferecem o apoio necessário e assumem até mesmo, às vezes, uma postura de indiferença. E a gente acha, poxa, aquela pessoa é indiferente em relação à situação do aluno, né? Falta de amor e tal. Mas não. Às vezes a pessoa realmente não tem preparo e, como reação natural de autodefesa dela, de algumas pessoas são outras coisas, mas talvez esteja acontecendo na sua escola a reação de autodefesa do professor que não sabe como lidar com a situação, seja a indiferença. E quando a gente entende isso faz toda a diferença na nossa vida.
Por quê? Porque, vou voltar nesse assunto com você, na faculdade de pedagogia, na faculdade, na pós-graduação, ou no curso que você fez aí na área de inclusão, não preparam você, não preparam o educador, o profissional, para lidar com os conflitos interpessoais das equipes em relação à inclusão. Conflitos que surgem naturalmente em situações onde tem um aluno incluído ali na escola. Por quê? Porque quando chega um aluno com deficiência, a dinâmica da escola precisa mudar. Ela precisa se adaptar. A escola precisa se adaptar ao aluno. E quando tem adaptação, tem mudança. E quando tem mudança, tem conflito. Conflitos e conflitos interpessoais entre a própria equipe. E na nossa formação pedagógica, na nossa formação na licenciatura, na faculdade, a gente não aprende as ferramentas certas para lidar com esses conflitos interpessoais. A gente não sabe, por exemplo, como conduzir uma reunião individual com o professor, como conduzir uma reunião em equipe, como conduzir uma conversa mesmo informal ali no corredor, como lidar com uma situação de conflito, uma situação de estresse, uma situação de não saber exatamente para onde ir. A gente não aprende essas ferramentas. E é por isso que, no método da educação criacional inclusiva, a gente abraça o aluno, a família do aluno, mas também a escola, a equipe escolar. O educador inclusivo, é o profissional que precisa saber atuar, tanto com o aluno no individual, quanto com a família desse aluno, quanto também com os demais professores, na relação interpessoal de equipe aqui, dentro da própria escola. E quando você tem as ferramentas emocionais certas para conduzir uma boa reunião, para conduzir uma boa reunião informal mesmo, uma conversa informal, você tem as ferramentas certas para resgatar ali nesse professor o propósito do trabalho dele, as competências que ele não sabe que tem, mas ele tem, mas ele não está vendo, as possibilidades de atuação que ele tem, mas que não consegue enxergar junto com aquele aluno ali com deficiência. Quando a gente consegue mostrar tudo isso para esses educadores, para esses professores, a dinâmica da equipe escolar muda para melhor. E aí você troca a falta de apoio pelo apoio, troca a falta de compreensão pelo diálogo e pela compreensão, troca aquela situação que muitos educadores do atendimento educacional do atendimento educacional especializado passam, né? De se sentir sozinho dentro da escola. Olha só, uma escola cheia de gente, a pessoa se sente sozinha dentro da escola. A pessoa que está na área da educação especial, do atendimento educacional especializado, muitas das vezes passa por essa situação. E isso não faz sentido. Por quê? Porque o aluno é o mesmo para todos os professores, o aluno é da escola, e todos ali estão lutando uma mesma causa. Estão querendo que aquele aluno que aquele aluno aprenda. O objetivo do educador é esse, fazer o papel de mediador entre o aluno e o conhecimento. E todos os professores ali daquela escola são mediadores do nosso aluno. Mediadores de formas diferentes, mas são mediadores. E todos têm o mesmo propósito. Então, quando a gente tem as ferramentas emocionais certas para resgatar esse propósito na nossa equipe, isso faz toda a diferença. Você deve estar se perguntando, mas Leandro, você está falando isso, mas isso não vai funcionar para mim. Eu não sou um bom orador, eu não sou um palestrante, eu não sei como conduzir uma reunião, ou então eu sou tímida, eu não vou conseguir falar de conflitos assim com tanta fluidez, com tanta facilidade. Será que isso serve para mim? Isso não vai, eu não vou conseguir dar conta disso tudo. E é aí que está. Muitas pessoas realmente não conseguem dar conta disso tudo, porque não é fácil, não é simples. Parece que é só chegar e fazer uma conversa, mas não é assim. Não é só uma conversa. É preciso o quê? É preciso ter a técnica certa, a ferramenta educacional certa, a instrumentalização do que você precisa fazer. E quando nós instrumentalizamos uma técnica, uma ferramenta, nós tornamos aquela ferramenta acessível a qualquer pessoa que tenha o passo a passo de execução.
E é justamente isso que a gente te entrega no método da educação criacional inclusiva. Nós te entregamos o passo a passo da execução de uma dinâmica, de uma ferramenta, de uma técnica emocional que você pode aplicar junto com um professor que está passando por dificuldades, junto com um professor que não está enxergando o potencial naquele aluno, junto com um professor que está apresentando um comportamento de indiferença e você descobre que aquele comportamento de indiferença, na verdade, é uma autodefesa dele e ele realmente não sabe como lidar com aquele aluno, ele precisa de ajuda e não sabe como pedir ajuda para você. E tudo isso faz toda a diferença quando você conhece as ferramentas, é capaz de fazer um raio-x da situação interpessoal dos profissionais da sua escola e certeiro ali no ponto, com as palavras certas, sem precisar falar muito, sem precisar gastar muita saliva, sem precisar fazer um grande discurso ou ser um grande palestrante. Com a ferramenta certa você atua de um jeito sutil, mas extremamente eficiente e literalmente transforma vidas, transforma a dinâmica da escola. E isso a gente aborda em detalhes no método da educação criacional inclusiva. Tá bom, Leandro, eu entendi que as ferramentas emocionais fazem toda a diferença e que o educador inclusivo ele pode sim fazer uso dessas ferramentas para intervir tanto na família como na própria escola com a equipe, né, da escola, a equipe escolar. Mas o fato, Leandro, é que eu ainda tenho dificuldade para adaptar a atividade. Quando chega uma atividade para me adaptar lá do 6º ano, do 5º ano, do 8º ano, lá do ensino médio, para o meu aluno, e eu olho aquela atividade, eu olho para o meu aluno, e falta ali fazer o link, eu não consigo fazer essa adaptação, eu tenho dificuldade para fazer a adaptação. Bom, como nós vimos anteriormente, a adaptação de atividades, ela depende, né, de algumas coisas, como por exemplo, de uma avaliação diagnóstica, uma boa avaliação diagnóstica. Mas o fato é que mesmo com a avaliação diagnóstica, muitos educadores travam na hora de adaptar uma atividade. Porque a avaliação diagnóstica ela não resolve todos os problemas. Quando chega uma atividade lá do 6º, 7º ano, e a gente tem que adaptar para o nosso aluno, muitos educadores travam. E eu, quando eu falo travam, eu não falo nem que é falta de criatividade, falta de carinho, falta de atenção, de cuidado. Realmente eles querem fazer, separar ali um horário no dia para fazer, e o tempo passa e a coisa não flui. O tempo passa e a situação não flui, a atividade não aparece. E quando aparece, ele acha assim, nossa, isso não está bom ainda, acho que ele não vai conseguir fazer essa atividade, né? Eles literalmente travam. E isso acontece por quê? Por que isso acontece? Como é que a gente pode resolver isso? Como é que a gente pode acabar de vez com essa dificuldade em adaptar atividades? Olha, uma vez que a gente tem no nosso repertório pessoal, no nosso repertório pedagógico, todas as técnicas de adaptação de atividades, não é preciso ser um mega criador, não é preciso ser muito criativo. Você literalmente sabe o que você precisa fazer primeiro, o que você precisa fazer segundo, o que você precisa fazer em terceiro, o que você precisa fazer depois. Porque com as técnicas certas, instrumentalizadas, de forma certa para você, entregues aí para você, fazendo parte do seu repertório, você consegue realmente pegar qualquer atividade, seja ela lá do 5º, 6º, do 7º ano, e adaptar para o seu aluno, utilizando simplesmente a ferramenta certa. E quando eu falo técnica, é realmente técnicas mesmo, que você, uma vez que você aprende e começa a praticar, começa a sair naturalmente. Começa a sair no automático de você. E daqui a pouco você está construindo ali várias atividades, já tem decorado todas as técnicas, todas as estratégias, e começa a construir várias atividades sem travar mais, sem ficar com dificuldade, sem precisar ser um super gênio criativo. E com poucos recursos ainda por cima, você consegue de fato criar essas atividades. Vamos lá, um exemplo. Às vezes a gente precisa adaptar uma atividade para o nosso aluno, e o aluno ele não consegue fazer a atividade. Ele trava no meio da atividade, ele não termina, ele se desinteressa, ele fica nervoso, ele se estressa e ele não dá prosseguimento ali. Ele não consegue terminar, ele entra numa situação ali de estresse e desiste da atividade. Pô, não estou conseguindo, está difícil, não sei fazer, não consigo, não lembro, e começa a entrar em negação, né? Essa é a negação. Não lembro, não sei, não consigo, está muito difícil, ele trava ali na atividade. E a gente
precisa que o aluno faça atividade, porque a gente avaliou que aquela é a atividade certa para ele, a gente fez lá tudo que a gente precisava fazer, fez o nosso dever de casa, a gente sabe que aquela é a atividade certa para o aluno. O que falta aí nesse caso? Falta a técnica certa para que essa atividade ela flua melhor para esse aluno, sem gerar essa situação de estresse, sem gerar essa situação de conflito, para que ele não trave no meio da atividade, para que ele não trave no decorrer da atividade, para que ele flua a atividade inteira. Como é que a gente faz isso? Como é que eu faço um aluno que está travando no meio de uma atividade porque ele fala que não sabe, não lembra, não consegue? Como é que eu faço para que ele flua durante toda essa atividade sem ter esses obstáculos todos, sem ter esses pontos de travar que geram estresse? É aí que a gente aplica uma técnica de adaptação de atividades que diminui as chances do nosso aluno errar, diminui os obstáculos que ele vai encontrar no caminho, aumenta a probabilidade dele acertar, e quanto mais ele acerta, mais ele se sente confiante e motivado, e menos objeções, menos desculpas ele entrega pra gente, menos ele fala que não consegue, que tá difícil. Não, ele vai fluindo, ele vai vendo, ele mesmo vê que ele está conseguindo, que ele está evoluindo. É uma técnica para reduzir a probabilidade do nosso aluno errar. Isso é só um exemplo. Um outro exemplo de técnica que a gente pode aplicar é numa situação onde o aluno, a gente está entregando uma atividade ali para o aluno, mas aí de fato ele não está conseguindo fazer. E a gente percebe que não é porque ele está se sentindo frustrado ou desmotivado ou entra em negação. Não. É porque de fato a gente está vendo ali que está faltando para ele capacidade para fazer aquela atividade. Está faltando. E a gente precisa tornar a atividade mais acessível cognitivamente para o nosso aluno. Porque ele não está dando conta de processar aquela quantidade toda de informação que a gente está dando ali para ele naquela atividade. E a gente precisa tornar aquela quantidade toda de informação mais acessível para ele. E aí a gente aplica uma técnica onde a gente tira um raio-x da atividade e detecta nessa atividade pontos de complexidade que podem estar causando esforço em excesso no nosso aluno, esforço cognitivo em excesso. Detecta esses pontos de complexidade e destrincha esses pontos de complexidade em pontos menores, mais fáceis de serem digeridos pelo cognitivo do aluno. E aí ele consegue de fato fazer a atividade. Repare que esses dois exemplos que eu estou passando aqui são exemplos que às vezes você já até ouviu falar dessas técnicas. A primeira é a aprendizagem sem erro, muito comum na área de análise do comportamento, a aprendizagem sem erro. E a segunda é a análise de tarefas, que é dividir uma tarefa complexa em tarefas menores e mais simples. Só que muita gente conhece os termos, já ouviu falar, já até estudou sobre isso, mas ainda não sabe como aplicar. Não tem ali o detalhamento, né? Não tem o passo a passo para aplicar aquilo ali. Não sabe como usar essa técnica para uma atividade do 5º ano, não sabe como usar essa técnica para uma atividade de matemática, como usar a técnica, por exemplo, da aprendizagem sem erro numa atividade de geografia. Por quê? Porque não teve essa experiência na prática, não teve acesso à técnica na sua essência, em como usar, como fazer o passo a passo. E é por isso que no método da educação criacional inclusiva, a gente vê passo a passo como usar não só essas, mas todas as técnicas de adaptação de atividades que você precisa conhecer para poder adaptar literalmente qualquer atividade para qualquer aluno, independente das especificidades do aluno, independente do diagnóstico. Bom, educador inclusivo, e talvez você já tenha vivido durante a sua jornada aí, sua jornada na escola com seus alunos, situação onde o aluno ele não presta atenção, ele não tem interesse na atividade, ele não tem foco ali para fazer a atividade, né? E muitos me perguntam, Leandro, como é que eu vou adaptar a atividade para esse aluno que não tem interesse em fazer a atividade? Eu crio a atividade ali maravilhosa para ele, uso de todos os artifícios que eu tenho, de todo o meu repertório, crio a atividade para aquele aluno. Eu faço um PDI bem feito para esse aluno, faço uma avaliação diagnóstica educacional para esse aluno, faço tudo direitinho, tudo perfeitinho, atividade com muito carinho, com muito amor, mas o meu aluno
ele não tem interesse nenhum na atividade que eu criei para ele. E de fato, na faculdade, né, vou voltar na faculdade, na pós-graduação, no curso que você fez na área de inclusão, talvez não tenha visto realmente como conseguir o interesse do seu aluno. E é muito comum, é muito difícil, na verdade é o desafio do século esse. Como conseguir o interesse das crianças, a atenção das crianças. Conseguir a atenção das crianças hoje, de forma geral, falando de forma geral, hoje no mundo, 2021, é extremamente difícil. A gente tem que competir com vários recursos, vários artifícios aí, com televisão, com celular, né, com rede social. Conseguir a atenção de uma criança hoje, em 2021, é muito difícil. E mais difícil ainda é conseguir a atenção de uma criança que tem problemas de atenção ou, quem sabe, até um déficit de atenção. É ainda mais difícil e realmente os cursos que a gente fez não prepararam a gente para isso. E você já deve estar cansado de ouvir que para que um aluno preste atenção é necessário usar os interesses dele, é necessário atribuir significado ali para o aprendizado dele. Você já deve estar cansado de ouvir isso. E de fato é verdade, né? Você tem que realmente usar os interesses e realmente atribuir significado. Mas o problema é que as pessoas só falam que tem que fazer isso e ninguém mostra ali de verdade como realmente fazer. Como realmente fazer para que uma atividade desperte o interesse do aluno, para que uma atividade tenha significado para o aluno. Ninguém mostra como fazer isso passo a passo, qual é a técnica para fazer isso acontecer. E é por isso que no método da educação criacional inclusiva a gente coloca o passo a passo para essa técnica de usar o interesse do aluno, para a técnica de atribuir significado para a atividade do aluno, adaptar a atividade do aluno de modo que envolva o interesse dele, de modo que envolva significado para ele, para que assim ele preste atenção. O passo a passo detalhado para você fazer isso, mesmo que você não seja, como eu já disse, um gênio criativo, mesmo que você não tenha acesso a todos os materiais, mesmo que você não tenha muito tempo para criar essa atividade, você deve estar pensando, nossa, Leandro, deve ser muito difícil aplicar essas técnicas. Por quê? Deve exigir muito tempo, e eu não tenho tempo para fazer isso, eu não tenho tempo para seguir todos esses passos a passos aí, eu não tenho tempo para aplicar todas essas técnicas. Olha só, que interessante. Uma vez que você conhece as técnicas, uma vez que você começa a praticá-las, você tem acesso ali ao material passo a passo, você estuda elas, você conhece elas, você aplica, você descobre que do jeito que você fazia antes era muito pior do jeito que você está fazendo agora. Do jeito que você fazia antes atividades, demorava muito mais tempo, exigia muito mais recursos e ainda corria o risco da atividade não dar certo com o aluno. E usando as técnicas certas, com a estratégia certa, o método certo, você economiza tempo de execução da atividade, você economiza o tempo de criação da atividade, você economiza os materiais que você precisa para criar essas atividades e faz atividades mais rapidamente, de um jeito mais fácil para você e de um jeito que realmente desperte o interesse e a atenção do aluno e que, mais importante do que despertar o interesse e a atenção, que faça o aluno aprender e que você veja ali que o nosso aluno com deficiência, que o seu aluno com deficiência, ele realmente está aprendendo através das suas atividades. Tá bom, Leandro, eu entendi que eu posso criar atividades com poucos recursos, mesmo que eu não tenha muito tempo, e que eu consiga despertar a atenção e interesse do meu aluno, que eu consigo criar atividades mesmo dos anos do quinto, do sexto, do sétimo ano, dos anos mais avançados aí da escola. Eu consigo adaptar essa atividade para qualquer aluno, independente do diagnóstico, usando as ferramentas, as técnicas certas. Tudo bem. Eu entendi isso até aqui. Mas eu tenho uma dúvida ainda. Você disse na outra aula que ia falar sobre como, fazendo uso dessas técnicas, dessas ferramentas, a gente pode atuar na rede de apoio do nosso aluno, de forma particular, de forma independente. Que até eu sei que tem professores, tem educadores aqui que já estão estabilizados na carreira, já estão estabilizados aí na vida e não querem atuar de forma particular, não querem expandir suas possibilidades de atuação. E está tudo bem, não tem problema nenhum. Mas nós temos educadores, nós temos pessoas que estão dispostas, que estão pesquisando, que estão procurando formas de expandir as suas possibilidades profissionais.
né? Muitas das vezes pessoas que já se aposentaram, ou mesmo pessoas que ainda estão cursando a faculdade, elas sabem que ali nelas tem o potencial de ajudar esses alunos com deficiência nas casas deles, né? Oferecendo assim essa rede de apoio complementar à escola. E a grande pergunta é, como é que isso vai funcionar, Leandro? Como é que funciona para mim oferecer esse serviço? Quanto que eu vou cobrar? Como é que eu vou abordar essas famílias? Como é que eu vou estruturar esse processo de atendimento? Como é que isso vai funcionar? Eu não sei, eu não tenho nenhuma prática nisso, eu nunca fiz isso, né? Ou se eu já fiz isso aqui, mas eu senti que não deu muito certo. Eu queria realmente profissionalizar isso, tornar isso uma profissão. Não, ou então talvez uma renda extra, alguns pensam numa renda extra, mas alguns tornar isso a principal profissão. Como é possível eu profissionalizar isso? Como é que isso vai funcionar? Bom, de fato, né, se na faculdade às vezes a gente não vê questões práticas da nossa profissão, né, quanto mais essas questões comerciais, quanto mais essas questões de como lidar com as famílias, como lidar com atendimentos particulares. Isso com certeza a gente não vê nas faculdades e muitos educadores incríveis atuam nas redes de apoio de forma particular, né? Nós temos acesso aqui a educadores sensacionais que atuam na rede de apoio de forma particular, oferecem ali atendimento particular para alunos com deficiência, né? E ganham muito bem. Só que eles tiveram que aprender isso para chegar nesse ponto profissional da vida que eles estão hoje, na base da tentativa e erro, na base do acerto e do erro, da tentativa e do erro. E de fato eles conseguiram chegar lá, mas eles tiveram que percorrer um longo caminho, um caminho cheio de obstáculos aí. E se você não sabe como abordar uma família, se você não sabe como se posicionar aí na sua cidade, como conseguir contato com essas famílias, como conseguir os seus primeiros atendimentos, se você não sabe como chegar nesses alunos, ou como estruturar a sua intervenção particular, a sua intervenção personalizada ali com essa família, você não sabe quanto cobrar, como fazer esse contrato, como fazer ali, como a família vai fazer o pagamento, você não sabe ainda como estruturar, como profissionalizar essa questão, a boa notícia é que no método da educação criacional inclusiva, a gente entende que o educador inclusivo ele pode atuar tanto dentro do sistema educacional tradicional, como um professor concursado, contratado, não sei, ou também fora do sistema educacional tradicional, através de uma rede de apoio. A gente entende que esse profissional, o educador criacional inclusivo, ele pode atuar nessas duas frentes, tanto dentro de um sistema educacional, que a gente já conhece, tradicional, né, quanto também na rede de apoio, porque ambos os dois pontos aqui, os dois extremos aqui precisam dele. Precisa de um profissional capacitado com as técnicas inclusivas, com as ferramentas emocionais, para fazer de fato ali a diferença na vida do aluno, para que ele de fato aprenda com as atividades, independente do diagnóstico. E a gente entendendo isso, a gente coloca dentro do método da educação criacional inclusiva as ferramentas certas no âmbito do marketing pessoal, no âmbito da negociação, da gestão de acordos, de contratos, da forma como você vai cobrar, a forma como você vai precificar, a forma como você vai estruturar um primeiro contato com a família, um segundo contato, uma primeira sessão ali com a família, uma segunda, uma terceira, uma quarta sessão. Como é que vai funcionar isso? O que precisa ser dito? O que não pode ser dito? Como é que você conduz a conversa? Como é que você conduz uma conversa para o fechamento de uma intervenção? Tudo isso a gente aborda dentro do método do educador criacional inclusivo, para que você tenha as competências necessárias para atuar tanto dentro do sistema educacional tradicional, quanto fora do sistema educacional tradicional, na rede de apoio que a gente viu que o nosso aluno de fato precisa muito. Olha, eu sei que eu respondi algumas perguntas aqui para você sobre o método da educação criacional inclusiva, mas não é de pergunta em pergunta que você vai alcançar todas as soluções que você precisa para adaptar atividades para o seu aluno, independente do diagnóstico, e ver o aluno aprender. Também não é de pergunta em pergunta que você vai conseguir o apoio da família do seu aluno ou o apoio dos outros professores da escola. Então, mesmo que você já tenha se formado há muito tempo, ou que ainda nem tenha se formado, ou que seja aposentado, ou que já tenha feito vários cursos na área de inclusão, na área de educação inclusiva, feito pós-graduações, você precisa de um método claro e
prático, com as ferramentas certas, que te indique o que fazer ali em cada situação, como agir em cada situação, para que você saiba exatamente por onde você tem que começar e depois que você começa, você saiba exatamente o que você precisa fazer no dia a dia. Técnicas que permitam trabalhar tanto a razão quanto a emoção, para que com esse método você consiga atuar tanto com o aluno, quanto com a família ou quanto com a equipe escolar. Ou quem sabe ainda, fora da escola, na rede de apoio. Então, na segunda-feira, olha só, na próxima segunda-feira agora, a gente vai abrir a primeira turma da formação em educação criacional inclusiva, onde você vai ter acesso a todas as técnicas de adaptação de atividade, todas as ferramentas de que você precisa para fazer uma avaliação diagnóstica, para conduzir um plano de intervenção, para adaptar qualquer atividade de qualquer ano escolar para qualquer aluno, independente da deficiência, independente do diagnóstico, onde você vai ser capacitado com as ferramentas emocionais que você precisa para agir, para ser um agente transformador aí na sua escola, no âmbito interpessoal, no âmbito da equipe escolar, na comunicação com os professores, ou então no acolhimento das famílias, né, para atuar tanto com um aluno, tanto com a família e tanto com os professores da sua escola, para que você tenha acesso a todas essas ferramentas e realmente proporcione uma transformação inclusiva na sua escola. E repara só, que interessante é que esse não é um curso qualquer. Essa é uma formação profissional. E uma formação profissional, ela forma o quê? Ela forma profissionais. Então, independente se você esteja estudando ainda, seja estudante universitário, ou não tenha feito a faculdade, ou seja pedagogo, ou seja pedagoga, ou tenha pós-graduação, ou já tenha se aposentado, independente da sua situação, o objetivo da formação profissional é formar você um profissional capaz de atuar tanto na escola, se esse for o seu caso, quanto também na rede de apoio de forma particular. Tornar você capacitado para atuar tanto na escola, se for o caso, quanto na rede de apoio de forma particular, se esse for o seu caso também. E uma vez formado na formação em educador criacional inclusivo, né, você vai ser o quê? Você vai se tornar um educador criacional inclusivo. Um educador criacional inclusivo, ele é capaz, né, de proporcionar transformação, de compartilhar, de inovar, de acolher, de transformar, de dar autonomia, de capacitar, de adaptar qualquer atividade. É um profissional que realmente causa transformação na vida das pessoas. E é por isso que nós aqui no Instituto ITARD, carinhosamente, vamos chamar o educador criacional inclusivo de anjo educador. Porque não é só um educador, é uma pessoa, um profissional ali que realmente causa transformação na vida das pessoas através da educação. Vamos chamar esse profissional carinhosamente apelidado de anjo educador. Por isso que, independente da sua formação atual, da sua experiência atual, se você está fazendo faculdade, ou já se aposentou, ou não sei, independente da sua formação atual, com essa formação você se tornará apto para atuar tanto na escola quanto na rede de apoio de forma independente. Porque você vai ganhar segurança para adaptar atividades, segurança para fazer uma avaliação diagnóstica, segurança para criar um plano de intervenção específico para um aluno e ver esse aluno aprender. E é muito importante ressaltar uma coisa. É com muito orgulho eu tenho muito orgulho de contar isso aqui para você. Porque não sei se você sabe, mas o Instituto ITARD, ele é um instituto criado com um propósito bem específico. O propósito dele é realmente transformar a educação no nosso país. E quem sabe até em outros lugares, né? Temos alunos de vários lugares, mas realmente transformar a inclusão aqui no Brasil. E a gente sabe que a escola faz o papel dela, e quando a escola faz um papel dela bem feito, a gente tem ali 50% da conta. Mas quando a família não tem dentro da casa dela uma pessoa para ser a rede de apoio entre a escola e o aluno, fica faltando ali os outros 50%. E a gente sabe que a inclusão precisa disso para avançar.
precisa de profissionais capacitados, tanto dentro da escola quanto fora da escola, na rede de apoio. E é por isso que o Instituto ITAD vai tomar a iniciativa, a partir dessa primeira turma, de criar no seu site, né, de indicar para pais e familiares que nós temos uma rede de apoio oficial para eles, de educadores criacionais inclusivos. Então, os alunos dessa primeira turma vão ter a possibilidade, né, se assim for da sua vontade, se você quiser atuar na rede de apoio, se você for da primeira turma, conseguir entrar nessa primeira turma, e quiser participar da rede de apoio oficial lá no site do Instituto ITAD, nós vamos ter o privilégio de poder te recomendar para uma enorme quantidade de familiares, de pais que entram em contato com a gente quase que diariamente, né, procurando profissionais capacitados para atuarem com seus filhos. E na segunda-feira agora, não esquece, eu vou te dar todas as informações de que você precisa para entrar nessa primeira turma do curso de Educador Criacional Inclusivo. Formações como os módulos que vão ter no curso, detalhados ali, tudo que vai ter em cada módulo, como é que vão ser essas aulas, né, a duração das aulas, quanto tempo de duração vai ter o curso, a carga horária do curso, informação sobre valores, informação sobre garantia, formas de pagamento, né, tudo isso eu vou te entregar na segunda-feira. Mas deixa eu te contar uma coisa, isso é importante, isso é muito importante. Olha, da última vez que eu olhei, nesse evento Transformação Inclusiva 2021, tinham mais de 8 mil inscritos. Mais de 8 mil pessoas inscritas. E olhando pela quantidade de comentários que a gente tem nessas aulas, quantidade de visualizações que a gente tem nesses vídeos, olha, eu tô para te falar que a gente tem muita gente, mais gente que a gente pode dar conta de colocar nessa primeira turma. E tem um fato interessante, é que essa turma ela vai ser totalmente diferente dos outros cursos que a gente já fez aqui no Instituto ITAD. Porque essa turma, ela precisa necessariamente ser uma turma pequena, para que a gente possa dar toda a atenção, todo o cuidado na formação desses profissionais, que podem vir de experiências diferentes, de culturas diferentes, com embasamentos teóricos diferentes. Então a gente precisa fazer realmente ali um alinhamento, capacitar esses profissionais, independente de onde eles vieram, para fazer um alinhamento. E vai ter encontro onde a gente vai poder se ver e conversar. Eu vou poder te ver, a gente vai poder te ouvir, né? Vão ter encontros ao vivo. Então realmente precisa ser uma turma pequena, senão a gente não dá conta de capacitar, assim, de formar tantos profissionais de uma vez só. São turmas pequenas para dar o máximo de atenção possível, responder a todas as dúvidas. E olhando para essa quantidade de pessoas que se inscreveram nesse evento e a quantidade da turma que a gente pode abrir, né? Eu tenho uma coisa para te falar que não é boa, né? Não vai caber todo mundo. Por isso que as vagas, elas realmente são extremamente limitadas. Então fica atento, fica atenta, fica de olho, porque na segunda-feira eu vou te entregar todas essas informações e abrir a possibilidade para que você dê esse passo aí para entrar na nossa primeira turma e se tornar um anjo educador junto aqui com o Instituto ITAD. Então fica de olho, eu te peço só mais um pouquinho de paciência que na segunda-feira eu vou responder todas essas perguntas relacionadas ao curso, relacionadas à forma de pagamento, os módulos, a garantia, preço e tudo que você precisa saber para entrar nesse curso. E enquanto isso, se você tem alguma dúvida relacionada aos tópicos que a gente falou aqui, relacionada às técnicas, relacionada ao plano de intervenção, relacionada à avaliação diagnóstica, ao que a gente falou aqui ao longo do nosso evento, comenta aqui embaixo, que amanhã vai ter a nossa live de perguntas e respostas e eu quero responder aí a todas as suas perguntas, tá bom? Um grande abraço, a gente se vê ou na live de perguntas e respostas ou então na segunda-feira, quando eu te entregar todas as informações sobre essa nova turma. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau. Oi, pessoal. Eu sou Rosicleide Silva, sou pedagoga, psicopedagoga, graduanda em neuropsicopedagogia. Hoje eu estou aqui para dizer a importância de ter participado um curso que foi ofertado pelo Instituto ITAD, que teve o professor Leandro partilhando dos seus conhecimentos, da sua vivência dentro dessa área, que é lidar com alunos com deficiência. Foi um divisor de águas. Embora todas as teorias que eu tenha estudado
Participar do curso de adaptação de atividades foi instrumentalizar o que eu já tenho de conhecimento. Foi agregar ainda mais os conhecimentos passados pelo professor Leandro, adaptando atividades, porque a gente acredita que todos, independente de especificidades visíveis ou não, todos aprendem. Só precisamos estar de olho onde o processo para entrar com os estímulos necessários e assim ajudar esse ser, a sua autonomia, a sua aprendizagem, ser de fato um cidadão competente, com as suas especificidades, quem de nós não tem. Muito obrigada ao Instituto ITARD, muito obrigada especialmente ao professor Leandro. E quem puder, participe, é um divisor de águas. Olá, eu sou Elna Lacerda, professora da Educação Especial no município de Ibaí. Sou também psicopedagoga e hoje estou aqui para falar um pouquinho do curso promovido pelo Instituto ITARD, falando sobre adaptações de materiais e de atividades para os alunos de inclusão. Antes de fazer o curso, eu tinha bastante dificuldade para fazer atividades, para adaptar atividades, e depois do curso eu aprendi a fazer as adaptações necessárias. Hoje não tenho dificuldade para fazer adaptação nenhuma. O professor envia uma atividade e eu faço essa adaptação. Se essa atividade for para a criança usar no computador, eu também consigo fazer sem dificuldade. Então, antes de fazer o curso, eu apresentava algumas dificuldades, fazia adaptação só de forma escrita na atividade. Hoje, depois do curso, eu consigo fazer as adaptações para crianças que vão utilizar essas atividades usando o notebook, por exemplo. Então, eu estou muito feliz com o curso, recomendo bastante para que os profissionais de educação especial, e também não só os profissionais de educação especial, mas também os psicopedagogos, para utilizar na clínica, que tem um resultado muito bom. Obrigada, Instituto ITARD, e que continue com esse trabalho lindo, que é o trabalho de inclusão, porque aqui todos nós acreditamos que todas as escolas são para todos os alunos e que toda criança pode aprender.